sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou Daisy Costa e nesse canal você aprende a fazer as suas roupas e dos seus clientes do zero. E hoje eu vou te ensinar um modelo muito simples e básico, tá? Que é esse modelo de blusa aqui de malha, que toda vez que eu apareço com essa blusinha aqui lá no meu Instagram, aliás, se você não me segue, tá aí na tela pra você me seguir, que lá tem tutoriais que não vêm aqui pro canal, tá bom? Então toda vez que eu apareço, me perguntam por quê? É uma peça muito básica, é fácil de fazer e também facilita na hora da combinação dos looks. Então aqui é uma peça de viscolaicra, tá até bem desgastadinha, só que ela tem uma golinha mais elevada. Então ao invés de fazer aquela blusinha, né, de decotezinho baixo, que deixa ali com cara de roupa de feira, a gente tem um decote bem fechadinho e agora com a entrada do outono e daqui a pouco o inverno, a gente já vai começar a subir mais as golinhas, né? Então já dá pra gente começar a introduzir essa peça aí nos nossos looks de outono. Então a gente tem um decote mais alto, é a única coisa assim que dá um tchan, né, nesse modelo, porque todo o resto é muito básico. Então assim, eu vou dando opções para quem não tem os maquinários que eu vou usar, tá bom? Se você de repente só tem máquina doméstica, a gente vai conversando ao longo da aula. Não deixa de interagir, tá? Deixar o seu like, seu comentário é muito importante para esse vídeo aparecer para mais pessoas e a gente bater a marca dos 600 mil ainda esse ano. Conto com você, bora pra aula. Para esse modelo eu vou usar essa malha lurex, que chegou lá da Casa Boa Vista Tecidos, e é uma malha que tem um avesso bem confortável, tá? Que normalmente o lurex ele pinica um pouco se não for uma malha de qualidade. Esse aqui a gente vê que é uma pegada bem suave. É uma malha que tem, ó, elasticidade, então ela é perfeita pra gente fazer esse modelo. E o detalhe do brilho é bem característico desse tecido, tá? Dessa malha. O primeiro passo é você entender que a malha, ela precisa ser trabalhada a elasticidade, então a gente não vai reduzir toda a elasticidade dela, porque não é uma peça que vai ficar agarrada igual uma peça de academia. Mas também a gente não vai acrescentar folga de vestibilidade, porque não é uma peça de tecido plano, tá? Ó, vou pegar a medida do meu busto, vou dividir por 4 e assim, eu vou deixar só a medida certa do meu corpo. Se você quiser reduzir, isso vai depender muito do percentual de elasticidade da sua malha. Mas como esse modelo a gente usa aí uma meia malha, né, com baixo percentual de elasticidade, não é uma malha power, então eu sugiro que se você quiser reduzir, você reduz assim, ó, 1 centímetro. Nada muito exagerado, porque aí você pode provar a peça e ver se você quer ajustar ainda mais. Se você reduz muito e a peça fica muito justa, você não tem como repor tecido. O que eu vou fazer? Eu vou usar exatamente a medida do meu corpo e não vou acrescentar margem de costura. Eu não vou fazer rente à borda aqui de cima do meu papel, porque a gente precisa subir esse decote. Então eu vou dar aqui mais ou menos uma margem de uns 10 centímetros para iniciar o meu traçado. Então, eu vou colocar aqui a quarta parte dessa medida de busto, dividido por 4. Vou colocar o comprimento final. Então, a gente faz esse retângulo com a medida de quarta parte de busto mais comprimento. Para o decote, a gente vai pegar a medida da base do pescoço, como está aparecendo aí na imagem. E aí, para frente, a gente vai fazer, ó, degolo dividido por 6, mais 1. Então, ó, minha base de pescoço é 36, dividido por 6 dá 6, mais 1, 7, tá? Então, eu pego essa largura aqui e boto. A gente não tem altura de decote nesse modelo, tá? Isso aqui a gente vai só subir, a gente só vai marcar a largura para ter referência para o ombro. Então, a partir do decote, eu coloco a minha medida de ombro. Esquadro nesse ponto e vou colocar a medida da minha cava. Medida de articulação do braço dividido por 2, né? Porque a cava é frente e costas. Então, você vai colocar a altura da sua cava certinha. A minha é 44, dividido por 2 dá 22, porém eu vou somar 2 centímetros de folga, porque aqui a gente já está trabalhando no modelo final, tá? Esquadro aqui para eu não ultrapassar essa linha de altura de cava. Como o meu ombro ele é relativamente estreito, eu gosto de dar uma queda de 3 centímetros para frente. Você pode ir até 4 se seu ombro for maior que 12, tá? Mas até aqui, até 12, 11, 12, você pode dar uma queda de 3 centímetros, senão você vai dar uma queda muito grande aqui, ó, vai ficar bicudo aqui no ombro. Eu tenho só aqui, ó, um ombro de base. Só que esse modelo, ele não tem o ombro da estrutura do corpo todo. Então eu vou dar uma alterada aqui. Porque primeiro eu fiz a minha medida de estrutura certinha do meu ombro completo. Aqui seria se eu colocasse uma manga. Mas eu vou tirar aqui 4 centímetros desse ombro total. Vou jogar pra dentro aqui, ó. Aí aqui sim eu faço a minha cava, tá? Sendo malha, eu não fiz redução na medida da cava porque é uma peça soltinha do corpo, tá? Se fosse um topperzinho, cropped de academia, eu teria que trabalhar várias reduções aqui. A partir da minha
linha de retângulo inicial e vou subir mais 4 centímetros. Então eu tenho tudo isso aqui de aumento para o meu decote. Você vai pegar agora a circunferência do corpo do seu pescoço, não é mais degolo. Quando a gente vai fazer a fórmula do decote, a gente pega a base do pescoço. Agora você vai pegar o corpo do pescoço mesmo, tá? Que é um cilindro mais estreito do que a base. E você vai ver quanto que deu. Eu tenho aqui 34 centímetros, tá? 2 centímetros a menos, né? Então, a gente vai continuar dividindo por 6. E aí eu tenho uma medida de 5,6. Como essa peça não é uma gola rolê que fica bem justinha, eu vou aumentar isso aqui em 2 centímetros. Para eu ter uma folguinha, porque, bom, eu pelo menos me incomodo muito com a peça muito ajustada no pescoço. Então aqui eu venho esquadrando, ó, e desço. Eu também não posso botar muito, senão eu como do meu pescoço. Olha, aqui eu já tirei meio centímetro, desculpa, eu como do meu ombro, ó. Eu estreito muito meu ombro, né? Então aqui eu já tirei mais meio centímetro, tá? Eu posso inclusive repor esses meio centímetro aqui fora e refazer a minha curva de cava, porque eu tirei daqui do início, eu coloco aqui no final de volta se eu quiser, porque senão eu vou estreitando muito o meu ombro. Então, na verdade, vai ser aqui a minha linha de ombro, ó. A peça das costas, aqui mesmo, eu vou marcar metade dessa queda aqui. Se pra frente eu fiquei com 3, atrás eu vou marcar 1,5. E aí eu ligo aqui, e aí eu tenho esse aqui é o ombro das costas, que eu vou cortar primeiro, depois eu tiro o excesso ou dobro o meu molde para cortar o ombro da frente. É a única diferença, tá? Porque o restante vai ser tudo igual. Eu vou marcar um pique aqui de 2,5 centímetros, que vai ser a minha virada dessa gola para o acabamento. Então eu vou ter toda essa altura daqui até aqui, olha, de gola alta. Posso dar uma leve cinturada se eu quiser. Deixa eu ver se eu vou fazer isso, ó. Tem uma medida de altura de cintura aqui, ó, em 40, tá? Do ponto mais alto do ombro, aqui é minha cintura, na última costela. Não sei, deixa eu ver. Acho que eu vou dar uma leve cinturada aqui, ó. Eu tenho uma cintura aqui de 70. Deixa eu ver como é que é a minha quarta parte, é 17,5. 17,5 tá aqui. Se eu botar uma folguinha de 20, tirei uns 3 centímetros, vai. Então eu faço aqui, olha, uma leve cinturada e uma curvatura leve de quadril aqui, tá? Então eu vou ficar com isso daqui. Eu gosto de fechar no meu molde aqui uma correçãozinha de pence, ainda mais que é malha, né, que cede. Então, olha, eu vou marcar aqui, olha, o último ponto, que vai ser a separação de busto. Então, eu tenho uma distância entre seios, que é de um seio ao outro, do ápice de um seio ao outro, vou marcar metade desse valor. Então, eu tenho uma distância de 16 centímetros entre um seio e outro. Então, eu marco metade, tá bem aqui nesse ponto aqui do decote. Eu vou esquadrar a altura do busto para encontrar o ápice. Então, é do ponto mais alto do ombro até o mamilo, que é o ápice do busto. Que aí eu tenho esse ponto para dar uma ajustada nessa cava, tá? Vou tirar 1,5. 1,5 aqui, o que eu faço com isso? Eu fecho essa pence camuflada aqui no meu molde, só. Vou deixar ela morrer aqui. Se você quiser, você abre aqui embaixo, transfere e abre mais esse molde. Se abrir muito, você tira mais na lateral e aí sim você vai manipulando a sua pence e trabalhando o seu molde. Então eu vou ter aqui centro frente, centro costas, dobra do tecido, fio reto. Tá? Esse aqui eu vou fechar já já. Aqui eu tenho que cortar 2 vezes na dobra, porque eu vou ter o mesmo molde frente e costas. Vou cortar no fio enviesado uma faixa. Não precisa ser no fio enviesado. Como é malha, pode ser no fio reto mesmo, com a medida total de circunferência de cava, só para a gente fazer o acabamento da cava. Vou aumentar aqui 2 centímetros para minha bainha, porque aqui é o meu comprimento final. Outra coisa que eu queria falar com vocês, se você não tem galoneira, você pode cortar toda essa peça forrada. Então você corta o forro até aqui mais ou menos abaixo do busto. E aí você embute todas as costuras. Mas, como eu quero fazer igualzinho tá ali, uma peça mais leve, eu vou fazer um acabamento aqui de debrum, mas você também pode fazer uma palhinha que eu vou explicar para vocês na hora da costura. Só tem que virar aqui a bainha, olha, nessa lateral, para fazer o chanfro do molde. Não vou acrescentar margem de costura, vou cortar e a gente vai para a máquina. Coloquei direito com direito, percebe que o meu ombro da frente é levemente mais baixo e eu marquei quem é a minha peça da frente para não confundir. Então eu vou colocar aqui direito com direito e vou costurar as laterais
e os ombros, sendo que na hora de costurar o ombro, eu já vou fechar direto essa quina aqui, que é do decote. No ombro das costas, no ombro de trás, eu já vou virar aqueles 2 centímetros para o avesso, 2,5. Lembra que a gente tem uma margem de virada aqui, olha, para o acabamento? 2,5 centímetros. Então aqui, eu já faço a virada para o avesso. E quando eu for costurar o ombro e for subir aqui, olha, eu preciso virar os mesmos 2,5 centímetros por cima. Vou alfinetar para você ver como vai ficar na virada. Então, a gente vai fazer esse caminho aqui na costura, ó, ombro e subida. Quando eu abrir aqui no direito, o meu decote ele vai estar finalizado dessa forma aqui, ó, com uma costura embutida, tá? Então, vai estar por dentro aqui, olha, a costura finalizada. Então, isso que é importante a gente fazer. Então, vou colocar de novo aqui na posição e vou deixar alfinetado só essa viradinha aqui. Então, decote costas, vira pro avesso 2 a 2,5, que você marcou lá na modelagem, o da frente por cima, virando a mesma medida. E aí eu fecho essa parte aqui do meu decote e já puxo direto pro ombro. E aí só vai faltar fazer a finalização das cavas e da bainha. Caso você queira deixar no corte a fio, você pode e não fazer bainha. Mas com o tempo, ela vai dar uma leve enroladinha. Tá? Se você for usar sempre ensacada, não vai ser problema. O problema vai ser se você quiser usar essa peça por fora. Então, para fazer a bainha, eu sugiro que você use a galoneira ou você vai para a máquina doméstica, se você só tem a doméstica, vai colocar agulha dupla, fio de elanca na bobina e seguir todas as dicas do vídeo que eu estou deixando na descrição desse vídeo aqui. É uma aula só como fazer costura de malha na máquina doméstica. E aí você vai conseguir simular o ponto da máquina galoneira na máquina doméstica para fazer a bainha, tá? Lembrando que vocês têm cupom de desconto no site da Casa Boa Vista Tecidos usando Deise Costa. Vou medir o contorno da cava para costurar a minha faixa. E aí você faz uma prova antes disso aqui, porque se a sua cava ficou um pouquinho folgadinha, você vai costurar essa parte aqui com a faixa esticando, né? Porque aí você vai dar aquela enxugada na medida. Mas se ela tiver ok, não precisa. Então eu vou medir aqui o contorno. Eu já corto 2 vezes dos 2 lados. Já vou fechar direito com direito essa borda menor. Dobra a faixa avesso com avesso e vou encaixar a costura na costura de cava. Vou ajustar aqui a medida e costuro por cima da faixa. Eu ia fazer um debrum, mas fiquei com preguiça. E essa é uma das opções de acabamento, tá? Vai ficar assim. Mas, para ela não ficar virando assim, olha, a costura para fora, eu vou pespontar na reta só aqui na cava. Eu jogo a margem de costura para dentro e faço um pesponto aqui na cava, porque aí ela vai ficar sempre assim esticadinha e quando eu vestir ela não vai fazer isso.